Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Invite, o programa que é a casa do mercado de negócio no esporte no Brasil. E hoje vamos unir dois pilares, futebol e solidariedade. Isso porque no dia 12 de outubro, o gramado monumental do Pacaembu vai receber o evento Jogando Juntos pelo Unicef. Serão dois jogos. Primeiro, de Creators, Podpah contra Desimpedidos, duas potências do digital. Vamos ver se eles também são bons dentro de campo. E logo depois, o duelo de lendas com grandes nomes do esporte brasileiro. E uma das lendas está aqui. Importante, os ingressos estão sendo vendidos pelo Simpla. O link está na descrição desse vídeo. Então, corre lá, adquira, marque presença, porque todo o dinheiro arrecadado é revertido para os projetos do Unicef. Fechou? E para falar desse projeto, desse evento, da união do Unicef com a Federação Paulista de Futebol, que é uma das parceiras desse grande evento, eu recebo a Maria Isabel Toro. Ela é Head de Novos Negócios e Filantropia do Unicef, e ele, o homem mais cheiroso e estiloso do futebol brasileiro, tetracampeão mundial, Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Edu, obrigado. Edu, pô, me deixou sem graça, mas muito bom, Edu, tá aqui com você, com a Maria Isabel, falar desse jogo tão especial, né? Para mim, pela minha história, pelo que o futebol representa na minha vida, na minha história, né? Para mim, futebol sempre foi educação, oportunidades e valores, né? Eu acho que essa união da federação com o Unicef é uma união de propósitos, assim, que a gente busca criar oportunidades, garantir direitos e inspirar também outras organizações que sigam esse caminho, né, do futebol. Mudou completamente a minha vida. Perdi meu pai, eu tinha 12 anos, nós somos 3 irmãos. E tudo que eu sou hoje é graças ao esporte, né? Então, ele causa esse impacto social tão importante. E unir forças com o Unicef, esse trabalho maravilhoso de 75 anos no Brasil, é uma grande honra estar aqui. Te agradeço pela oportunidade, pelo espaço. E Maria Isabel, obrigado pela parceria, muito bom estar aqui com vocês. Não, prazer é meu. E eu já quero, de cara, já saber, Bel e Mauro, desse evento, a expectativa, como é que ele nasceu, mais detalhes, além do que eu já falei no início, que eu acho importante ouvir de vocês, que estão na linha de frente, principalmente a Bel, Jogando Juntos pelo Unicef. O que vocês esperam? A gente está animadíssimo com essa parceria com a Federação Paulista de Futebol e também com o Jogando Juntos, né? Esse jogo que vai ser super bacana aí com ex-jogadores, celebridades, influenciadores em prol do Unicef, né? O Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância e a gente trabalha para promover, articular políticas públicas para a infância. Então é uma oportunidade muito bacana da gente unir cultura, esporte, entretenimento em prol das crianças e dos adolescentes no Brasil. Isso é a primeira vez que acontece aqui no Brasil. No exterior já acontece bastante, né? Tem bastante eventos esportivos em prol de alguma organização social. Aqui é a primeira vez que a gente faz e estamos aí com essa expectativa muito boa para essa primeira parceria. E existe você falou que existe, no global já tem eventos do tipo, existe um alinhamento entre vocês para que também adapte essas iniciativas ao mercado brasileiro, e assim também nasceu o Jogando Juntos? Sim, a gente também tem trabalhado com o global do Unicef, olhando outras oportunidades, outras iniciativas que acontecem em outros países para trazer as boas práticas para o Brasil. Então vamos começar essa primeira iniciativa do Jogando Juntos aqui. A nossa expectativa é que esse jogo gere recursos para o Unicef, né? O Unicef hoje ele trabalha 100% com doações de pessoas físicas, de empresas, de filântropos. Então que a gente dê oportunidade para essas pessoas também irem ao jogo e ajudarem o Unicef para a gente atingir ali 300 mil crianças e adolescentes no Brasil todo, em todas as áreas de atuação do Unicef. E pelo lado da federação, Mauro, como é que tem sido para vocês estarem inseridos nesse projeto? Primeiro, no Brasil, que a gente obviamente almeja um impacto super importante entre crianças e adolescentes, e também até para o público que vai até o Pacaembu, né, que tem uma experiência bacana. Qual é a expectativa de vocês? Edu, quando eu fui para a federação em 2015, né, nessa nova gestão, a gente sempre viu o futebol como essa plataforma de comunicação, de conscientização de causas que são sensíveis à sociedade. Lógico que o nosso papel
é organizar as competições com excelência, né? Mas o futebol ele vai muito além disso, né, Edu? Então, se você me perguntar, Mauro, o que o futebol se deu de mais valioso, né? Fui campeão do mundo, o título, né? Mas muito além do título de ter sido campeão do mundo, foi a pessoa que eu me tornei, os valores que eu aprendi através do futebol. Então, ver a federação envolvida em causas que são sensíveis, trabalhando para a gente melhorar a sociedade, me enche de orgulho, né? Então, essa parceria com o Unicef e a gente trabalhar juntos para garantir direitos, melhorar o futuro de meninos e meninas no Brasil, é uma grande alegria. Eu acho que o futebol, o esporte, ele é um grande agente de transformação social. No Brasil, a gente tem muito para evoluir sobre isso, mas volto a dizer, para a federação é uma honra participar e a gente quer com isso inspirar outras organizações que apoiem o trabalho da Unicef, né? Eu acho que eu sempre falo, nós estamos nesse mundo de passagem, tanto pessoas físicas como jurídicas, né? As empresas, as organizações. Eu acho que o papel tanto das pessoas quanto das organizações é deixar um mundo melhor. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para deixar esse legado para a sociedade, né, Edu, esse é o nosso papel. Então, para a federação, desde o início, a gente tem trabalhado com isso de forma muito presente, desde a devolução do futebol feminino, dessa reparação histórica, da proibição de 40 anos das meninas de jogar futebol no Brasil. E quando surge a possibilidade de apoiar o trabalho do Unicef, de reconhecer esse grande trabalho de 75 anos em prol de crianças e adolescentes, de garantir esses direitos, para a gente é uma grande alegria, uma grande satisfação e para mim pessoalmente também de poder envolver meus companheiros lá do Tetra, do Penta, né? Porque a gente tem um grupo de WhatsApp lá, o Guilherme Mauro, como é que a gente convida? Eu falei, gente, só pôr no grupo lá que a galera todo mundo se mobiliza lá. Então, enfim, mas eu acho que esse é o nosso papel, causar impacto positivo na sociedade, né? Então é uma satisfação enorme, Edu, poder colaborar com isso. E acho também, Edu, é bacana dizer que essa parceria com a Federação Paulista de Futebol, ela vai além do Jogando Juntos, né? O Jogando Juntos é a primeira experiência, mas a gente está com uma parceria ali até 2028, então a ideia é que a gente também trabalhe com a federação em workshops, falando com os clubes, falando com os torcedores, né? Então é importante a ideia é que a gente expanda para além do jogo, a perspectiva da potência que o futebol tem e ser ouvido também, levar essas pautas tão importantes que a gente trabalha, né? A questão antirracista, a proteção contra as violências das crianças, educação, saúde, etc. Até aproveitando em cima do que a Maria Isabel trouxe, né? A gente está com uma campanha agora que os pais estão de castigos, né? De castigo, a gente fez 2 rodadas na competição sub-11 e sub-12, de portões fechados, por causa do comportamento dos pais nos jogos das crianças, né? Então a gente quer, não é uma punição, a gente espera que é uma medida pedagógica e a gente espera que haja essa reflexão, que os pais entendam que o comportamento deles ali como torcedores impacta na experiência desse menino, dessa menina ali no jogo, né? Nesse espírito esportivo. A gente precisa que os pais sejam exemplos positivos para as crianças, né? Então a gente está com essa campanha que é embaixo de um guarda-chuva amplo que a federação tem, de uma campanha maior, que é menos ódio e mais futebol, para que as pessoas entendam que o estádio é um ambiente de convivência, de celebração e que essa violência não faz o menor sentido. A rivalidade sim, a paixão, né, do que tem, existe, que isso é muito bom para o futebol, essa rivalidade Palmeiras-Corinthians, Flamengo-Fluminense, dentro do campo, Brasil-Argentina, dentro do campo é ótimo isso, né? Eu também louco para ganhar da Argentina, de qualquer jeito ali dentro do campo, mas acabou o jogo, quanto mais as entidades trabalharem todo mundo junto, para a gente ter um futebol onde os valores do esporte estejam presentes é importante. Então acho que essa parceria com o Unicef Conecta é muito ampla e nos dá a possibilidade de trabalhar em muitas frentes, como a Maria Isabel estava comentando. E é bacana, você até citou isso, Mauro, porque eu vejo hoje a Federação Paulista trabalhando até um 360, né, no ecossistema do futebol. Que você falou de base, aí tem, né, os torneios de profissionais de adulto e também o futebol feminino. Então eu vejo que esse pilar social, que até, né, culminou com essa parceria com o Unicef, é muito presente no trabalho de vocês. Muito, muito, Edu. Muito porque, assim, até por experiência própria, né, Edu, assim, eu perdi meu pai, eu tinha 12 anos, nós somos 3 irmãos, e minha mãe não queria que eu jogasse futebol, ela queria que eu estudasse. E aí,
um clube mudou a minha vida. O Guarani de Campinas me colocou no colégio particular da PUC Campinas, me pagou o cursinho objetivo, o curso de inglês. Eu sempre falo que o papel do clube é educar. Você tem ali 200 meninos, 200 meninas. Edu, não sei se um vai ser jogador ou dois. Sim. De 200. Então, o que você tem que fazer? O papel do clube é educar, é formar cidadãos, né? O foco tem que ser na formação integral, no desenvolvimento humano. Então, o nosso trabalho na federação tem sido conscientizar todos os profissionais que estão envolvidos no futebol sobre o envolvimento deles e a consciência deles com relação ao papel deles ali dentro do clube, né? Então, acho que conecta muito com o que a Unicef quer, e eu acho que essa proximidade também, essa parceria fortalece esses movimentos que a gente está fazendo. Por quê? Consequentemente, dessa forma, criando um ambiente melhor, uma experiência melhor para o jogador, para o torcedor, a gente está fazendo com que a indústria cresça, se desenvolva, gere prosperidade, gere riqueza, tendo um ambiente saudável, entendeu, Edu? Que é o que é importante, que acontece na Europa, tinha na Premier League, por exemplo, aquela questão violência sem sentido dos hooligans que acabaram com aquilo. Olha o que é a Premier League hoje. Então a gente não tem nem grade, não tem nada, nem grade, né? Então a gente tem que trabalhar com isso em mente, e a parceria com o Unicef fortalece todo esse trabalho, essa visão da federação. Para você ter uma ideia, né, Edu, hoje no propósito da federação, o propósito da federação é transformar a sociedade pela educação e pela paixão ao futebol. A gente achou que era importante no propósito, no nosso planejamento estratégico de uma entidade esportiva, você colocar que o propósito é transformar a sociedade pela educação, né? A gente lembrar o que aconteceu na Coreia do Sul, por exemplo, como a Coreia do Sul se transformou nos últimos anos, investindo em educação. A gente acha que o futebol pode ser essa plataforma que dê visibilidade à importância da educação no Brasil, né? Porque é um país que, por exemplo, não valoriza o professor, não valoriza a leitura, não valoriza a educação. Na Europa, por exemplo, o jogador está no aeroporto, o jogador passa no aeroporto, compra um livro, vai ler. Se você entrevistar, por exemplo, o Ricardo Oliveira, vai te contar como ele mudou, como ele melhorou muito, que ele estava com o Carbone italiano no quarto, e o Carbone começou a incentivar ele a ler, ele começou a ler muito, e como ele melhorou, inclusive, a maneira de falar dele. Então, eu acho que o futebol, falando de educação, para mostrar como a educação poderia transformar o Brasil, eu acho que é um papel muito bacana que a gente consegue cumprir, e isso me enche de satisfação, sabe, Edu? Não, fantástico. E eu quero até saber da Maria Isabel se teve essa preocupação, porque vocês estão unindo futebol, música, cultura, influenciadores. Foi uma preocupação de vocês quando vocês, e até pode citar, né, quem são os atletas, quem vai participar, é uma preocupação de vocês de realmente trazer esse ecossistema, tanto do esporte quanto também do âmbito digital, para trazer novas linguagens, para impactar um público maior. Foi uma preocupação de vocês desde o início da concepção do projeto? Foi sim, é uma forma da gente inovar também na forma de falar do Unicef, né? O Unicef está no país há 75 anos, e eu falo assim, antigamente, eu brinco muito isso, eu falo assim, há 20, 30 anos, se você quisesse comunicar alguma coisa, bastava você colocar um anúncio lá na Veja, um outdoor e uma propaganda no intervalo da novela. Todo mundo estava sabendo. Hoje em dia as coisas não são mais assim, né? Elas são muito, muito setorizadas, e quem melhor do que hoje o futebol para levar a comunicação para a massa, porque hoje o futebol ele é totalmente brasileiro, todos os brasileiros assistem futebol, e as mídias digitais, né? Inclusive tem o IDES, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, que eles fizeram uma pesquisa recente, e que eles falaram que os jovens se influenciam para fazer uma doação, principalmente pelas mídias sociais, pelos influenciadores. Então, hoje os influenciadores, eles têm um papel de sensibilizar os jovens maior do que a gente tem sozinho como Unicef. Então, a ideia é a gente juntar, assim, a potência do futebol, a potência dos influenciadores, a potência desses ex-jogadores, para dar voz aos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, foi pensado mesmo. Acho que é uma estratégia inovadora, e é muito bom poder contar com esses parceiros, né? O Mauro, o Cafu, a Formiga, todos esses ex-jogadores que vão participar, e também o pessoal do Desimpedidos, do Podpah, que vão transmitir o jogo simultaneamente, ao mesmo tempo, ali os dois canais no YouTube, ao vivo. Então, essa colaboração já mostra muito por que a gente veio, né? O que a gente espera, o que a gente quer. A gente quer unir forças em prol das crianças e dos adolescentes do Brasil.
E, inclusive, é o jogo que abre, né? Pode ir para contra os Desimpedidos. Exato. E, assim, hoje, se a gente fala de esporte, né? O Desimpedidos sempre foi uma potência, né? Eles foram pioneiros nessa linguagem mais despojada, né? De falar de futebol. E o Podpah, que ele tem uma abrangência muito grande, ele recebe convidados de todos os setores da sociedade, inclusive até muitos famosos vindos de fora. Então... e também não sabia que o canal deles também vai transmitir, porque eu tenho visto uma força-tarefa muito grande nas redes sociais deles. E o Igão e o Mítico, eles também são parceiros do Unicef, né? Eu vi que eles participaram de alguns eventos também. Então, eu imagino que colocar eles para essa abertura, acho que amplifica, né? E é isso, impacta uma galera que talvez... porventura poderia não saber que vai rolar o evento, enfim, e também dessa missão de vocês. Essa foi a ideia também. Essa foi a ideia, e assim, como a gente consegue usar a força dessas pessoas para comunicar assuntos importantes, né? Eu acho que eles comunicam muitas coisas legais, relevantes para a cultura, para o país, e a gente como Unicef olha para os dados sociais do país, né? Acho que tem um estudo que o Unicef lançou esse ano, que é da pobreza multidimensional, né? Então, hoje, a criança que é considerada pobre são 7 dimensões, não é só a falta de renda, né? Falta de acesso à informação, escola, saúde, saneamento. Então, hoje são mais de 28 milhões de crianças vivendo, pelo menos em uma dessas dimensões, uma situação de pobreza. Então eu falo, se você coloca 10 crianças aqui na nossa frente em situação de pobreza, é uma coisa que dói, que machuca. Agora imagina mais de 28 milhões. Como que a gente faz para ajudar isso? Né? A gente tem todo o trabalho de organizações como o Unicef, que em parceria com o governo vão olhar em uma escala muito grande, olhar naqueles municípios onde a gente mais precisa de atuação. E a gente pode fazer isso de forma colaborativa, a gente pode usar essas personalidades, esses influenciadores, essas pessoas como o Mauro, para dar voz a isso tudo e ajudar. Acho que é muito bacana a gente poder, a potência que o esporte tem para isso, né? Para comunicar, para trazer, para apoiar e para trabalhar para uma sociedade melhor, que eu tenho certeza que é o que todo mundo quer. Caramba, são 75 anos, é isso, de 75 atuação anos no Brasil. Se a gente pensa em marketing esportivo, a Unicef foi a primeira a figurar no uniforme do Barcelona, né? Então, é uma marca muito forte, né? Que tem um posicionamento muito forte aqui no nosso país. E é legal você trazer esses dados, assim, super preocupantes e tristes, né? Sobre crianças, sobre os adolescentes. Mas eu faço um link também da importância, que você até citou, que o Jogando Juntos impactar 300 mil, vai contemplar 300 mil crianças, na questão também da arrecadação. Então eu queria que você falasse sobre isso, porque é uma comunicação que vocês têm usado, que é muito importante, que realmente 100% do que for arrecadado vai para os projetos do Unicef. Então eu queria que você detalhasse mais para a gente entender como é que é essa destinação eu acho que só voltando na questão da pobreza, esses dados melhoraram, sim, tá? Eles têm melhorado, mas ainda são muito ruins, né? Então a ideia é que hoje o Unicef ele trabalha 100% por meio de doações, pessoas físicas, pessoas jurídicas, filântropos, e esse recurso, todo o lucro arrecadado com o jogo vai ser utilizado pelo Unicef nas nossas frentes de trabalho. Então a gente vai olhar para saneamento básico, vai olhar para a questão de saúde, nutrição, vacinação, educação. Em educação, o Unicef trabalha para colocar as crianças na escola, para levar de volta aquelas crianças que saíram da escola, para elas voltarem para a escola, para garantir que as crianças dentro da escola estão realmente aprendendo. Então, a gente também olha para a questão de proteção contra as violências nas infâncias. Então, tem saúde, educação, questão de mudanças climáticas. Todo esse recurso vai ser utilizado nas situações mais emergenciais. O Unicef sempre atua nos municípios mais vulneráveis. A gente está em mais de 2.000 municípios em todo o Brasil e em 9 capitais. Então, a gente tem ali um campo de trabalho muito amplo e a gente vai selecionar ali nas questões mais emergenciais para a gente atuar com esse recurso. Perfeito, ótimo. Porque no Instagram, que é o Jogando Juntos Brasil, é super detalhado, tem o vídeo lá da galera do Desimpedidos, do Podpah, então tá tudo super bem definido. E Mauro, como é que foi? Dificilmente a gente vê um jogador, quando deixa, né, os gramados, assumir um cargo diretivo, né, um cargo alto em federações e até colocar clubes de futebol, né, que às vezes fica ali no diretor de futebol tal, que faz aquela ligação com o campo. Como é que foi para você essa transição? Como você abraçou esse desafio de hoje ser vice-presidente da Federação Paulista de Futebol? Como tem sido esse seu trabalho junto à base, junto aos projetos como
o do Unicef. Como tem sido aí a sua rotina de executivo? Edu, assim, tem sido uma rotina muito mais intensa do que quando... É verdade, cara. Eu falo que eu corro muito... O pessoal falava que uma hora eu corria lá no meio de campo lá para deixar de Djalminha, Rivaldo, Kaká à vontade. Eu corro muito mais hoje do que quando eu tava no campo, assim. É muito mais intenso. Eu tenho muito mais satisfação hoje, Edu, porque assim... Na verdade, depois que eu parei de jogar futebol, eu entendi a importância da gestão, da administração na indústria do futebol, né? E o que eu vejo no Brasil? Eu vejo que no Brasil as pessoas reclamam muito, e reclamar de fora não muda, Edu. Não muda. Eu falo, se tem tanto na questão política como esportiva, se tem uma cadeira vazia, uma pessoa do bem não senta, alguém vai sentar. Alguém vai ocupar aquele espaço, né? Então eu falo assim, vamos tentar ocupar espaço e vamos tentar mudar de dentro. Outro dia eu encontrei o Cafu, falei, Cafu, você tem que sair candidato a senador. Ô Dunga, você tem que sair candidato. É verdade, Edu, porque se a gente quer mudar o país, a gente não vai mudar o país reclamando, vamos mudar participando, né? Então foi uma decisão difícil quando apareceu o convite da federação, pelo ranço, pelo passado de corrupção, de mal feito das entidades esportivas, tanto na América do Sul quanto na Europa, na FIFA, né? Que o pessoal às vezes dá muita ênfase à América do Sul, que aconteceu, mas na FIFA, na UEFA também, né? Sim. É importante a gente reconhecer isso. Então, com isso em mente, eu aceitei o desafio de ir para a federação. E a transição de carreira do atleta, a base acadêmica lá do Guarani de Campinas, de um colégio particular da PUC Campinas, o cursinho de inglês, o cursinho objetivo. Aí depois que eu parei de jogar, eu continuei estudando. Eu acho um ponto importante para o jogador de futebol. Acho que ele deve estudar o máximo que ele puder enquanto ele está jogando, porque hoje você tem o ensino à distância, híbrido, você pode estudar de dentro da concentração. Acho importante um jogador fazer uma universidade, né? Então depois que eu parei de jogar, eu fiz administração de empresas, fiz várias pós-graduações em entidades como a FGV, IBGC, Fundação Dom Cabral, Universidade de Chicago. Eu falo que o que eu mais fiz depois que eu parei de jogar é estudar. Mas tem sido muito bom para mim, para o desenvolvimento pessoal, para adquirir novas habilidades, competências e poder atuar nessa indústria com conhecimento, né? E aí eu trago, por exemplo, a experiência, a vivência do campo e complemento isso com uma formação acadêmica consistente, sólida, que me permite atuar com mais desenvoltura, com mais capacidade nessa indústria que tem muito, muito para evoluir. Eu falo que o Brasil ganhou 5 Copas do Mundo porque nós éramos muito bons dentro do campo. Na questão gestão, administração, governança, a gente tem muito para evoluir. A Federação Paulista evoluiu muito nesses 10 anos na gestão aí do presidente Reinaldo. Para você ter uma ideia, hoje a Fundação Dom Cabral está dentro da federação com um programa chamado PAEX, nos ajudando no planejamento estratégico, na arquitetura organizacional, monitoria de finanças, de processos, ou seja, a federação ela melhorou a sua gestão, modernizou muito graças a essa preocupação constante de evoluir. O mato é alto, tem muito para ser feito, mas a boa notícia, né, do Brasil é que eu falo, o potencial do Brasil é imenso. Em várias áreas, em vários segmentos. O que a gente precisa mesmo é trabalhar pelo país. Eu, quando estava na Espanha, 13 anos, voltei porque eu acho o país maravilhoso, uma natureza, um clima, uma miscigenação, uma mistura de raças, cultura, muita diversidade, muita pluralidade, mas a gente precisa trabalhar pelo país. Sim. A gente acordar de manhã todo mundo e falar, eu vou trabalhar para mim, a gente não evolui. Então, com isso em mente, eu acho que o futebol pode ser esse agente de transformação, de conscientização, de educação, que a gente pode mandar essa mensagem para os torcedores, para os cidadãos. Eu falo que no Brasil muita gente não gosta de política, não gosta de economia, gosta de futebol. Vamos usar o futebol para falar sobre isso. É um pouco com essa visão que eu fui para a federação. Estou satisfeito, tenho tentado contribuir muito. E, Edu, a minha esposa é filha de japonês, né? No Japão tem o Ikigai, que é o propósito de vida, né? Me entusiasma muito tentar devolver ao futebol tudo que o futebol me deu. Assim, o futebol mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, dos meus filhos. Poder levantar todos os dias de manhã. Cada mudança que a gente faz na federação, cada parceria como essa com o Unicef, por exemplo, a sensação que eu tenho é que eu estou impactando a vida de meninos, de meninas e estou criando oportunidade para eles, ampliando as oportunidades que o futebol me deu. O futebol me deu tudo, mudou a minha vida, né? Eu me sinto muito privilegiado e muito grato. E é uma forma de retribuir isso ao futebol, me
me entusiasma muito, me produz uma grande satisfação, Edu, estar na federação hoje. Estou na Conmebol também como embaixador, também tem muito para evoluir a nível América do Sul, mas eu estou muito satisfeito de ter me envolvido, estou incentivando outros jogadores a se prepararem, a se capacitarem, a se envolverem, assim como o Edu Gaspar tá, né? O Juninho Paulista teve na CBF, o Leonardo como gestor. Eu acho que esse envolvimento do jogador de futebol, do atleta, é importante na mudança, como a Ana Moser, que chegou a ser ministra de esportes no Brasil. Eu acho que essa mudança que nós queremos é importante a gente participar. Volto a reforçar. Ficar de fora reclamando não muda, Edu. Muda a gente se envolvendo, participar, se expor, ser criticado também faz parte, né? Porque você acorda todos os dias. Quando a gente estava no campo, a gente era criticado pra caramba. Então, tem gente que vai gostar mais, vai gostar menos. Eu acho que é importante você estar com a consciência tranquila que você está trabalhando em prol da sociedade, de um propósito maior. E de maneira geral, você até citou o Edu Gaspar, o Juninho. Tem o Roque também, né? Roque Júnior. Também é um executivo. De uma maneira geral, os ex-boleiros, eles já têm essa visão de retribuir o que o poder transformador que o futebol foi para eles, ou é algo que ainda precisa ser melhor trabalhado também? Eu acho que é algo que precisa ser melhor trabalhado. Eu acho que sinto também, né, Edu, que essa minha presença na Federação Paulista, de certa forma, ela inspira outros. Porque o que acontece com o jogador de futebol? O olhar do jogador de futebol, muitas vezes, é natural quando você pensa em transição de carreira para a parte técnica, treinador, auxiliar, preparador físico, ou área de comunicação, como o Neto, como o Caio, por exemplo, o Denilson, né? E menos a parte da gestão da administração, né? E eu falo assim, as federações precisam muito da participação dos ex-atletas, do desenvolvimento, a CBF, a Conmebol, a UEFA, a FIFA, ou seja, é importantíssimo que o ex-jogador ele olhe também para a parte da administração da gestão e entenda que a presença dele ali pode contribuir. E essa questão do propósito, de retribuir ao futebol, que o futebol nos deu, acho que a gente precisa trabalhar um pouco melhor. Vejo isso, por exemplo, acontecer em outros países. Por exemplo, os argentinos têm ocupado muito espaço como treinadores. Nas eliminatórias, em algum momento, das 10 seleções, tinha 8 treinadores argentinos. O Verón é presidente do Estudiantes, o Riquelme presidente do Boca, o Milito estava presidente de outro clube, ou seja, eu acho que a gente tem margem para a gente evoluir, não só na parte esportiva, como eu estou dizendo, as federações, confederações, como na questão política. De verdade, acho que o Raí, o Dunga, o Cafu, tinha que estar envolvido na política, senador, deputado federal, estadual. Eu acho que a gente tem que se envolver para a gente tentar mudar o país, de verdade. Mas eu acho que até por ter tantos ocupando, né, pelo menos lá fora, eu acho que já tem uma preocupação de que eles também façam parte, né, de algum momento, não somente de eventos pontuais, mas quantos anos você está na federação? 10. Olha, então você já tem uma carreira super sólida, então eu acho importante, né, que essa mentalidade dê uma expandida. E falando desse poder transformador de futebol, de alcance a modalidade mais popular do planeta, qual a importância do futebol, que acabou materializando o Jogando Juntos, para o Unicef, para ampliar essa mensagem, para divulgar os propósitos, com posicionamento de marca também, porque eu sei que também tem outras iniciativas, obviamente, que inclusive o site é super atualizado do Unicef, com as notícias, com tudo que tem sido feito. Tem muita preocupação, eu vejo, de vocês, de realmente divulgar, deixar tudo atualizado. Mas dessa força do futebol, com essa união do Unicef, qual a importância para vocês nesse momento aí, com 75 anos? Acho que só antes, complementando um pouco claro. o que o Mauro estava falando, essa questão de doação, né? Eu acho que não é um privilégio do futebol, acho que tem uma questão do Brasil, onde a gente não tem uma cultura de doação muito forte aqui no Brasil. A gente tem uma cultura de doação forte em situações emergenciais. Quando acontece uma situação de emergência, como Rio Grande do Sul, Brumadinho, aí todo mundo se solidariza e faz alguma doação, mas não existe uma cultura forte daquela doação sistemática, mensal, e isso faz toda a diferença para as organizações sociais. Né? Acho que tem uma questão que não é uma questão de renda, acho que é uma questão de cultura mesmo. Acho que existe uma falta de confiança das
das pessoas nas organizações sociais. Aqui abro até um parênteses de que o Unicef hoje é a organização mais transparente no mundo, mas existe essa falta de confiança e às vezes as pessoas preferem ajudar quem está próximo, quem ela está vendo, do que doar para uma instituição que está fazendo um trabalho ali de políticas públicas, que vai gerar escala, que vai trazer sustentabilidade para as ações sociais. Então a gente precisa mudar essa cultura, porque cultura, o que é cultura, né? Somos nós, eu, você. Então, assim, aí até já respondendo um pouco do papel do futebol, o futebol tem um papel gigantesco de influenciar as pessoas, de ser referência, das pessoas, de poder trazer voz para alguns temas. Então, o futebol também pode trazer essa pauta da doação. Acho que o futebol e o esporte, né? Eu estava até olhando o Instagram de vocês e vi lá uma notícia sobre aquele USA de tênis, né? Aquele jogo de tênis, o US Open. Que aí teve uma bebida, o que drink, foi famoso. O drink, que vendeu 17 milhões de faturamento nesse ano. De faturamento do tal do drink. Então, assim, olha a potência, olha como o esporte consegue mexer nas emoções das pessoas, né? Porque era só uma bebida, mas todo mundo quer participar. Então, o esporte, aqui no Brasil, o futebol tem essa força mais do que qualquer outro esporte. Então, acredito muito que essa parceria com a Federação Paulista de Futebol vai maximizar essa comunicação que a gente quer trazer, falar um pouco sobre a importância da cultura de doação, de apoiar as crianças e os adolescentes. A gente precisa do apoio de toda a população. O esporte vai trazer, o futebol vai trazer isso pra gente, tenho certeza. Porque eu imagino que seja um desafio para vocês. Essa mudança de cultura é fundamental, das pessoas doarem, independente se acontecer alguma coisa ou não. Mas eu imagino que também seja um desafio para vocês ter um calendário anual repleto de eventos para que eles sejam comunicados e as pessoas vejam que precisam doar. Claro que alianças com a Federação Paulista de Futebol, por exemplo, que tem um calendário anual, né, de janeiro a dezembro. 5.700 jogos. Exato, então acaba contribuindo demais. Mas assim, não dá para depender, né, de ter um calendário para que as pessoas façam doações, porque, enfim, as pessoas as crianças e adolescentes estão em situação, né, então isso eu imagino que seja um desafio. E dentro, que eu acabei de falar, da Federação Paulista de Futebol, queria que a gente entrasse mais no detalhe da parceria que vocês fecharam. Até o Mauro citou essa questão que daqui a pouco eu abordo até da educação dos pais, quando a gente fala que as crianças que têm que ser educadas, agora a gente está invertendo o jogo, os pais têm que ser educados. Mas quais são os pilares dessa parceria, como vocês vão buscar trabalhar, que é de longo prazo, né? Eu citei o jogo mais, fechou até 27 ou 28, se eu não me engano. 28. Então eu queria que vocês falem mais dessa parceria. Eu começo a falar, depois aqui você complementa, Mauro. Mas a ideia é que o jogo seja a primeira iniciativa dessa parceria, mas a gente quer trabalhar junto com a federação, levando workshops, falando com os times, a gente quer conversar com os clubes, quer conversar com os torcedores, levando as pautas mais relevantes para as crianças e dos adolescentes. Então a gente vai falar sobre a primeira infância antirracista, acho que esse é um ponto muito importante para a gente trazer para o futebol, né? Hoje, desde 2023, o Unicef tem o programa Primeira Infância Antirracista, que é para conversar com profissionais de saúde, educação, assistência social, para que eles promovam uma cultura antirracista entre as crianças, porque também não é uma coincidência que a maioria das crianças vulneráveis sejam crianças negras. Não é uma coincidência, isso é racismo, né? Então a gente precisa falar sobre isso. O futebol tem essa potência de trazer esse tema, mas também vamos levar questões de gênero, questões de acesso à educação para essas crianças. Então a ideia é que a gente traga todas essas pautas ao longo desses anos de parceria para os clubes, para os torcedores. Então a gente vai fazer campanhas, vai fazer workshops. Você quer complementar? Não, tá perfeito. Não, e fico muito feliz, porque a gente tem trabalhado muito essas pautas, né, na federação. Por exemplo, sinto orgulho a federação, por exemplo, ser uma entidade hoje que a gente tem muitas mulheres em cargos de liderança, né? Porque a gente vê, por exemplo, muitas empresas têm diversidades em cargos de entrada, né? Aí quando você vai para o conselho de administração, para a diretoria executiva, você não vê essa diversidade de gênero, racial ainda, né? Então, a gente tem muito para evoluir. Essa é uma pauta importante no Brasil.
E a gente fortalece muito essa discussão com os números, com a força da Unicef também, a questão do racismo no Brasil. Foram quase 400 anos de escravidão, né? Então, 4 milhões e meio de pessoas foram tiradas à força da sua casa e trazidas para construir um país e depois simplesmente foram abandonadas, né? Sem nenhuma reparação, né? Então, quando a gente olha hoje para a arquitetura do país e vê as comunidades, a maioria das pessoas negras ali, né? Que se cai hoje uma pessoa aqui, vem de outro planeta, ela olha e fala, ela não entende porque a composição da sociedade é dessa forma. Então, eu acho que essa falta de conhecimento também, né, e a gente olhar para o passado e entender como foi a construção do nosso país, eu acho que ajuda a gente também entender e trabalhar para a gente melhorar isso, né? Te falo isso com relação à federação, por exemplo, a gente tem investido muito no futebol feminino e a gente fala, por exemplo, com a prefeitura que nos apoia muito na Copinha Feminino, só para dar um exemplo como conhecimento é importante. Claro. Quando a gente apresentou para o prefeito Ricardo Nunes e a gente falou para ele, prefeito, o senhor sabe que as meninas foram proibidas durante 40 anos de jogar futebol no Brasil, 2 ditaduras proibiram as meninas? Ele falou, não sabia. Ele falou, vou apoiar o projeto de vocês, vou estar com vocês, a prefeitura vai investir. Então a gente olhar para o passado e entender o que aconteceu, porque muita gente fala do atraso do futebol feminino, mas não sabe dessa proibição que aconteceu. Tem uma secretária de esportes, a Dilma Mendes, que ela foi presa por jogar futebol no Brasil, né? Então acho que o papel nosso é tentar reparar essas injustiças históricas. Então tem muita coisa para fazer com relação à equidade de gênero, a questão do racismo estrutural, tem muita coisa para a gente fazer com relação à educação dos pais, que a gente vai falar sobre isso também. Ou seja, a gente pode criar um país onde a gente olhe e sinta orgulho. Eu não sinto orgulho de viver num país que é um abismo social tão grande, com tantas desigualdades, tantas injustiças. Eu acho que nenhum brasileiro deveria estar absolutamente confortável com um cenário como esse. Eu acho que é responsabilidade de todos nós trabalharmos para a gente mudar isso, melhorar. É o que a gente está tentando fazer como entidade, como federação. E a gente fica muito feliz de ter um grupo de pessoas lá envolvidos. E quando a gente tem essa parceria com o Unicef, a gente fortalece, né, esse trabalho da federação e a gente vai unindo forças para a gente mudar, melhorar o país, Edu. Eu acho que se trata disso e eu acho que um dia a gente pode olhar para trás e sentir muito orgulho do que a gente está construindo. Não, e essa iniciativa, até falando dos portões fechados, até o Denilson, ele compartilhou um vídeo essa semana de um menino que ele fez aquele lance do Memphis, que ele subiu na bola, provocou e tocou. E aí o Denilson até colocou ali e falou assim, ó, escute o que os pais estão falando. E assim, acabando com o menino, de xingamentos pesados, ameaçando. Então eu já fico pensando, às vezes, aquele garotinho é humilde, vem de família humilde, o futebol ali é um escape para ele se divertir, tudo bem que lógico que tem uma competitividade, e lá também ele sofre com xingamento, ameaça de morte, então assim... então eu queria que você falasse também dessa iniciativa de portões fechados que a gente acabou de falar, né? Quando a gente tem que pensar em educar as crianças, agora a gente está invertendo a lógica de ter que falar para os pais assim, não dá para tratar com tanta animosidade crianças que estão jogando, independente da competitividade. Né? Não, Edu, um absurdo completo. Na verdade, que muitos pais e mães eles estão conseguindo é afastar os filhos da prática do futebol, porque eles estão perdendo o prazer de jogar futebol. Por essa expectativa, por essa loucura desse comportamento dos pais, né? Então, a medida que a federação toma de portões fechados não é punitiva, é uma medida pedagógica, para que os pais eles entendam como esse comportamento deles está impactando de forma negativa a experiência do garoto ali, né? E com relação ao espírito esportivo, né? Isso não tem nada a ver com esporte, esse comportamento dos pais de ficar gritando, pedindo para um filho quebrar a perna do outro, é um absurdo completo, né? Então, a ideia é que os pais possam refletir com isso e que eles entendam, porque como que as crianças aprendem? As crianças aprendem pelo exemplo. Não é o que você fala, é o que você faz. Pode ter um discurso maravilhoso, não adianta. Tá olhando o que você faz, é o que você faz, que nem o treinador. O treinador pode ir no vestiário falar o que ele quiser. O jogador está olhando o comportamento dele, se é coerente com o que ele está falando, entendeu, Edu? Então, a gente está trabalhando muito nesse sentido. Volto a dizer, a parceria com o Unicef vai nos ajudar nessas conversas com os pais, nessa conscientização com os pais também. A questão do lance lá, daquele garoto lá,
tem um documento que a CBF soltou, mas a gente vai conversar, o presidente da comissão de arbitragem, o Patrício, ia chamar o árbitro, ia conversar com ele com relação ao que aconteceu também naquele lance, porque a gente também tem que estar consciente ali que essa criatividade, o que a gente quer para o futebol brasileiro, né? Porque o garoto, ele subir na bola ali, naquele contexto, né, é diferente de um jogo de Libertadores, às vezes, que gera violência, que gera uma briga. Claro. O que não gerou nada, mas é importante o que o Denilson traz, porque as pessoas elas olham a decisão do árbitro, mas os pais gritando lá fora, né, achando é a segunda vez que ele faz isso, tem que punir, tem que tirar, ou seja, tem um ambiente muito ruim nesse sentido, né? Então, claro, a gente também vai conversar com a arbitragem, vai orientar muito nisso, mas realmente é triste, muito lamentável, e eles, sabe o que eles estão conseguindo, os pais? Eles estão fazendo com que os filhos percam o prazer de jogar futebol. Então a gente espera muito que essa medida ela ajude nessa reflexão, Edu, e a gente fica feliz, agradece muito esse espaço e que vocês também estejam falando muito sobre esse assunto. Eu acho que a imprensa, né, vocês têm um papel aí de conscientização muito importante. É um prazer poder falar desse assunto aqui. Não, porque é uma preocupação até em termos de futuro da modalidade no país, né? Porque você acaba podando a criança de ser criativa, de ela ser feliz, né, dentro de campo, porque ela ouviu o xingamento e aí ela levou para casa, aí ela pode abandonar, falar, não, pai, mãe, não quero mais isso, porque ali virou um ambiente hostil, onde eu me divertia. Edu, eu até mandei pro Neto, a gente tem muita amizade, né, muita relação, jogamos junto no Guarani, eu mandei para ele, falou, Mauro, é um absurdo. Outro dia eu fui assistir um jogo, Neto, o comentarista, né, jogamos juntos no Guarani, é um absurdo isso que está acontecendo. Ele mandou até um áudio, falou, Mauro, a minha mãe nunca foi no Guarani para me ver jogar. Eu também, Edu, minha mãe nunca foi lá. Assim, eu tava super tranquilo, lógico, querendo muito ser jogador de futebol, tal, que desse certo, você não sabe, porque ali tem jogadores que são muito melhor do que você, tecnicamente falando, né? E nem sempre é o jogador que tecnicamente é muito melhor o que chega, e às vezes um que você olha e você não apostava, esse chega, o outro que é muito bom não chega, né? Só você pegar, por exemplo, as seleções de base brasileira lá, que você vê que muitos não chegam na seleção principal. Mas, ou seja, minha mãe nunca foi assistir um jogo, a mãe do Neto também, a gente tava ali tranquilo, sem essa pressão, essa expectativa dos pais. Tem pais que o garoto começa a jogar, pede demissão do trabalho e sai atrás do menino, achando que o menino vai resolver todos os problemas financeiros da família. Então, a gente precisa, de qualquer forma, mudar esse ambiente para que os garotos tenham uma experiência muito melhor ali, que tenham um ambiente saudável para a prática do futebol na iniciação, nas categorias de base. Infelizmente, hoje, esse ambiente não é saudável para esses meninos, para essas meninas, pelo comportamento dos pais. Eu imagino, até você citando o exemplo do Neto e o seu, que isso existia no passado, só que não tinha as redes sociais, os celulares para gravar, e hoje acaba amplificando esses casos lamentáveis, justamente porque agora se filma, né, se publica e acaba viralizando. Acaba viralizando para o bem, porque daí entram vocês com essas ações mais de combate a esses pais mal educados. Mas, assim, se um lado a gente tem uma Federação Paulista de Futebol super engajada com parte do DNA, essa parte social, eu queria ouvir de você, Bel, como colocar esse engajamento social no relacionamento que vocês têm com empresas, ali, com reuniões que você faz, para que esse engajamento seja parte da estratégia e não algo pontual. A Federação Paulista, por exemplo, tem inúmeras iniciativas, futebol feminino, base e tal, combate ao racismo, e as empresas, que não seja só aquela comunicação de, estamos fazendo, mas internamente você vê que, é ali o greenwash, né? Como se diz. Exato. Então, como é que é fazer com que as marcas tenham isso como uma parte da estratégia, do posicionamento, do propósito? Não, vou aproveitar que vai ter o Jogando Juntos, depois eu não faço mais nada. O Unicef ele é bem criterioso, inclusive, com as parcerias que a gente vai estabelecer com empresas, né? Eu trabalho nessa área já há muito tempo e vejo o Unicef como uma organização das mais criteriosas no estabelecimento de parcerias com o setor privado. Então, hoje a gente tem parceiros
são muito importantes para o Unicef, são parceiros de longo prazo, a maioria deles, então a gente mantém uma parceria geralmente por muitos anos, então existe esse engajamento, existe essa troca com as empresas, quando a gente apresenta uma proposta de parceria, a gente desenha juntos, a gente olha sempre para onde tem uma necessidade maior, a gente procura fazer parcerias de longo prazo, então hoje nossos parceiros privados e filantrópicos, que são os grandes doadores, eles têm esse envolvimento, esse engajamento muito sério com a gente. Então a gente tem uma turma, uma equipe que cuida dessas parcerias, que leva essas pessoas para fazerem visitas de campo, para verem os projetos acontecendo nas pontas. Então hoje a gente trabalha dessa forma com esses parceiros. E quais critérios vocês avaliam? Ou as empresas procuram vocês, ou vocês veem uma oportunidade que provavelmente casa com alguma marca? Eu vi até recente um evento que eles fizeram com o Instituto Claro, da operadora Claro. Sim, o Instituto Claro é parceiro nosso. Existem as duas formas, a empresa pode nos procurar e nós procuramos as empresas também. Então a gente procura aquelas empresas que têm uma sinergia de valores com a gente, isso é muito importante para a gente, não é qualquer empresa com quem a gente fecha parceria, né, não é qualquer dinheiro que a gente aceita. Então a gente olha com esses critérios para procurar esses parceiros, tem uma conversa, escuta muito, acho que tem muito esse processo de escuta, né, aonde que a empresa trabalha, onde que a empresa atua, quais são as causas, geralmente as empresas no seu investimento social têm uma causa mais definida, então a gente procura trabalhar com que essa empresa tenha uma confiança no nosso trabalho, então se atue num foco em saúde, para que nos dê recursos para a saúde, e às vezes é especificamente para uma causa, é para imunização, ou é para questão de nutrição, então a gente constrói essa parceria, a Unicef tem já bastante tempo de estrada nessa construção de parcerias com empresas, e temos também muitos doadores, pessoas físicas, né, que é o que a gente também tá buscando com essa iniciativa do jogo. Hoje uma boa parte das doações que vêm para o Unicef são doações de pessoas físicas, que doam através da conta de luz, ou que entra no site mesmo e faz uma doação, e eu acho que isso é muito importante. Eu agradeço cada doador, pessoa física do Unicef, porque às vezes a gente tem aquela coisa de querer ajudar o que a gente está vendo, né, e a gente fala, tem coisas muito básicas, né, eu acordei hoje de manhã, tomei um banho, tomei um copo de água, escovei os dentes, vim aqui, usei banheiro, tomei um copo de água, eu não estou preocupada se essa água que eu estou usando está limpa, se o banheiro vai ter água ou não, se eu vou conseguir lavar minha mão ou não, mas hoje são quase 3 milhões de crianças que não têm acesso à água, né, isso é um número brutal, então às vezes a pessoa tem essa vontade de, poxa, se alguém me pedir um copo de água na rua, eu dou, mas eu não vou dar um dinheiro para uma instituição porque eu não sei para onde vai esse dinheiro. Mas hoje tem organizações confiáveis como o Unicef que estão usando esse dinheiro das pessoas físicas para levar água em comunidades quilombolas, comunidades amazônicas que não têm água limpa para beber, é uma coisa tão básica, para lavar as mãos, e as crianças morrem porque não tem como lavar as mãos e comem sujeira e acabam morrendo, assim, isso é um absurdo. Então, que a gente possa também promover essa cultura da doação de pessoas físicas e que tenham confiança na instituição, olhem todo o histórico de Unicef, a gente ajudou a trazer merenda escolar, aumentamos números de vacinação, ajudamos a escrever o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, até hoje estamos promovendo nutrição, água, então assim, é importante que as pessoas também comecem a trabalhar isso de apoiar organizações, porque isso é muito importante, cada real que cai na conta do Unicef, ele é muito bem usado, ele é muito bem escolhido aonde vai ser colocado, né? Então, além dos parceiros de empresas e filântropos, as pessoas físicas também têm uma importância muito grande para o Unicef. Perfeito. Queria agradecer a presença de vocês aqui para falar tanto do Jogando Juntos quanto dessa união tão importante. Eu queria que a Maria Isabel reforçasse o convite para que, se a pessoa não tem esse costume de doar, que passe a ter a partir do Jogando Juntos, já que utilizando o futebol, que tem uma penetração tão grande, tão fluida na sociedade, né, que seja apenas o pontapé inicial de um engajamento social mais forte e que não dependa de eventos ou iniciativas da federação para que faça uma doação. Tanto pessoa física quanto jurídica. Claro que, como eu até falei agora, eu acho que as marcas têm que ter como parte do DNA delas esse engajamento social,
porque a gente acaba trabalhando com números maiores, né, com investimentos maiores, e também, se a gente olha para o lado do branding, também é importante você ter esse engajamento, porque a gente sabe que no fundo as marcas têm o negócio como uma base da pirâmide delas, da atuação. Então, eu queria que você reforçasse esse convite, lembrando que o link está na descrição do Simpla para você garantir o ingresso. Obrigada, Edu. Acho que o convite fica para participarem primeiro do jogo. Poxa, dia 12 de outubro é Dia das Crianças. Olha que oportunidade legal de levar seus filhos, sobrinhos, crianças da comunidade para verem todo esse ambiente de ex-jogadores, de influencers. Vai ter uma série de atividades, vai ter música, vai ter entretenimento. Pode ser um dia muito bacana de celebração do Dia das Crianças e também mostrar para essas crianças e para os jovens a potência que a gente tem de juntos trabalharmos para o bem comum, trabalharmos para gerar uma transformação social. Então fica o convite para participem do jogo, entrem no site do Unicef, olhem as iniciativas, também tornem-se doadores pessoas físicas, as empresas interessadas também nos procurem, tem todo o caminho no site. Acho que tem muitas possibilidades de parceria, não só para o jogo, mas também para a instituição como um todo, e deixo o meu agradecimento a vocês por darem esse espaço para a gente trazer essa pauta tão relevante para o Brasil, e um super agradecimento também ao Mauro, que está tornando possível essa parceria com a Federação Paulista de Futebol. Estou muito, muito feliz e muito orgulhosa dessa nossa parceria que está só começando. Não, Edu, só reforçar o que a Maria Isabel já trouxe muito bem, né? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, pela visibilidade que você está dando. Reforço também o convite a todos que estejam lá no dia 12 de outubro. Os campeões mundiais estaremos ali em campo. E vai ser um dia muito especial, e é uma oportunidade para a gente unir ali pessoas físicas, jurídicas, para apoiar um trabalho de 75 anos tão relevante a favor de crianças e de adolescentes, né? E eu tenho certeza que esse movimento, Edu, ele vai atrair mais empresas, mais pessoas, né? A gente falava aqui de uma causa, por exemplo, do futebol feminino. Hoje a gente faz o futebol feminino com 11 marcas patrocinando o futebol feminino aqui em São Paulo. Pensar que não faz muitos anos a gente tinha que usar o dinheiro da lei de incentivo para o futebol feminino, cresceu demais, fortaleceu demais. Hoje a gente tem a Petrobras no segundo ano patrocinando só o futebol feminino, apoiando demais, porque compartilham dessa causa, né, dos nossos valores, da nossa cultura, entende que é necessário reparar, ajudar nessa reparação histórica, que foi a proibição das meninas de jogar futebol. Então eu tenho certeza, Maria Isabel, que essa nossa união vai trazer mais empresas, mais pessoas para mudar o país, sabe, Edu? Eu acho que as organizações, elas têm muito nesse sentido ainda, né? Volto a reforçar a questão da igualdade e equidade de gênero, racial, em cargos de liderança, nos conselhos de administração. Tem muito para a gente evoluir na nossa sociedade ainda tem muito preconceito, tem muito machismo, tem muito racismo. Eu acredito muito nessas parcerias que a gente vai ajudar a construir uma sociedade melhor. Então, é uma honra muito grande estar aqui, poder falar sobre isso, poder, Maria Isabel, ter essa parceria com o Unicef também. Para a gente é uma grande satisfação apoiar um trabalho tão bonito de vocês, e tá só começando, tem muita coisa boa para acontecer, Edu. Espero te ver lá também no dia... Vamos estar, parceiro de mídia no dia 12. Oficial, estaremos lá, cobrindo, enfim, a gente já tem divulgado, tem dado um amplo destaque. Então, lendas, você, Cafu, Formiga... Muita gente, Luizão... Lugano, tem muito, eu não vou lembrar de cabeça. Tafarel vai ter jogo da seleção... não vou lembrar de cabeça, mas assim, pus no grupo lá dos campeões mundiais, não sei se Viola, Paulo Sérgio, tem bastante gente já confirmada pro... Coloquei lá no grupo dos tetras e dos pentas, estamos todo mundo junto lá. Esse grupo, né? Pesado esse grupo. O Mazinho acorda lá em Barcelona, mora em Barcelona, né? Acorda lá, já põe bom dia, de madrugada aqui, já acorda todo mundo. Não, mas vai ser um dia muito legal, muitos campeões mundiais presentes aí nesse evento, vai ser bom te encontrar. Se quiser jogar no meu time lá, te dá uma faixa de capitão, Edu, verdade. Aí é moral. Tiramos do Cafu e damos pra você. Só de tocar ali de lado pra você, meu Deus, que honra. Pô, ô Mauro, aproveitando, você citou vários nomes que fizeram carreira, né, na Europa. Aí uma dúvida de campo mesmo, do nosso cenário atual.
Por que hoje não temos jogadores brasileiros vestindo por tanto tempo a mesma camisa na Europa, por exemplo? Porque a gente tem o exemplo do Marquinhos, que tá no PSG há 10, 11 anos. Teve, acho que o Donato da sua época de... 10, Aldair na Roma, 13. Mas vê, tudo no passado. Porque hoje acabam... O Thiago Silva, muito tempo na Europa, mas ele mudou de equipe. Por que não tem projetos de jogadores brasileiros durante muito tempo no clube? E você ficou no La Coruña há 13 anos. É difícil, Edu. É difícil porque assim, o futebol mudou muito, né? Aumentou muito a receita dos direitos de transmissão e os clubes estão muito fortes financeiramente. Então, eu acho que era outro momento, Edu. A gente era mais romântico. É verdade. Porque eu falo assim, eu tive proposta do Real Madrid e não fui. Porque assim, de verdade, para mim, uma proposta ela nunca é só uma questão financeira, né? Eu acho que você tem que avaliar outras questões, por exemplo, a questão familiar, social. Eu estava muito feliz em La Coruña, minha família estava muito feliz, os torcedores, a cidade gostava muito de... Então, falo, por que eu vou trocar isso por um pouco mais de dinheiro, né? Mas, infelizmente, hoje o futebol virou uma grande indústria. Os empresários também, quando tem essa movimentação dos jogadores de um clube para outro, eles acabam que aumenta as suas receitas, né? Então, também tem o interesse ali de que o jogador fique menos tempo, que vá para outro clube. Mudou. Eu fui muito feliz em La Coruña, o prefeito colocou uma rua com meu nome. Caramba. É verdade, o reitor da universidade colocou um campus, no presépio da prefeitura, o rei Baltazar lá é o Mauro Silva. Então, claro, eu não me arrependo de forma alguma de ter ficado tantos anos no mesmo clube, eu fui muito feliz, mas eu não saí porque eu falei, tô feliz aqui. Sim. E vou ficar, mas hoje em dia tá difícil. O Aldair também, você trouxe bem, porque assim, Edu, eu fui na despedida do Aldair na Roma, me arrepiou assim de ver a despedida que a Roma fez pro Aldair no Estádio Olímpico de Roma. O Aldair ficou 13 anos, tiraram a camisa dele na época, lá o número 6 que ele usava, foi uma coisa, orgulho de brasileiro, assim, de ver um brasileiro tão querido num clube, uma coisa espetacular, mas futebol mudou. Sim. Eu não sei se para melhor, Edu, tenho dúvidas às vezes, assim, lógico, gera mais receita, se profissionalizou mais, mas o jogador realmente, hoje em dia, essas histórias de Marcos, por exemplo, no Palmeiras, Rogério Ceni no São Paulo, né? Jogadores que há tantos anos no mesmo clube, o meu caso no La Coruña, daí na Roma, enfim. Tomara que a gente volte a ver isso, mas não sei. Hoje tem o Marquinhos, mas né? O Marquinhos no PSG. É muito pontual, né? Tanto que a torcida abraçou também, foi campeão da Champions. E orgulhoso, né, de ver o brasileiro ali, capitão do time, né? Campeão da Champions, dá uma satisfação, alegria, né, Edu? Não, mas, muito bom. E, obrigado prazer mesmo. Enorme. E conte conosco, dia 12, estaremos juntos. E você, que ficou até o final, novamente, link do Simpla está na descrição desse vídeo. Pensa, 90 minutos, 180, né? Jogos Creators e Jogo das Lendas impactando 300 mil crianças. Imagine se você tem um engajamento ao longo do ano, quantas milhões de crianças serão beneficiadas. Então, que seu engajamento seja muito mais constante do que apenas em grandes eventos. Fechou? Tamo junto, valeu e até a próxima. Tchau!